Um bom dia a todos. Começando a gravação hoje de números 4. Eu vou chamar esse capítulo de Cobertos pelo Sangue. Esse capítulo continua falando sobre as obrigações dos filhos de Levi, ou os levitas, Gerson, Coate e Merari. Primeiramente, eles tinham que ter uma idade igual ou superior a 30 anos. Você deve se lembrar que Jesus iniciou seu sacerdócio com 30 anos, que era uma idade considerada apropriada e madura para tal, né? Diz assim, versículo 3. De idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos. Todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Lembra que no capítulo 2, os homens contados para o exército de Israel tinham que ter 20 anos ou mais. Ou seja, você está preparado para a guerra com 20 anos, mas para o sacerdócio santo, só com 10 anos a mais de maturidade. Bom, a tribo de Coate estava encarregada de carregar as coisas santíssimas, como a mesa, os pratos, as taças, as jarras, o pão, os castiçais da luminária, suas lâmpadas, as espivitadeiras e seus apagadores, vasos, bacias. Pode ler do versículo 4 até o 18, todas as obrigações. Mas perceba que tudo que eles iriam carregar tinham que estar cobertos por um pano, pelos sacerdotes, por uma pele de texugo e um tecido totalmente azul, que, como nós já dissemos, representa o céu que nos cobre. Diz assim, eu vou ler alguns deles, né? E pôr-lhe-ão por cima, deixa eu ler antes. Arão virá com seus filhos, tirarão a cortina da coberta e cobrirão com ela a arca do testemunho. Pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pelos de texugos, estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão também um tecido azul. Sobre ele colocarão os pratos, as colheres, as taças, as jarras, o pão contínuo também estará sobre ela. 8. Estenderão em cima delas um tecido escarlate, e cobrirão com cobertas de pelos de texugo e lhes colocarão os varais. Tomarão um tecido azul, cobrirão o castiçal da luminária, suas lâmpadas, as espivitadeiras, seus apagadores, todos os vasos de azeite com que ministram, colocarão todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos e colocarão sobre os varais. Enfim, ele vai continuar falando que cada um desses instrumentos, ou cada uma dessas coisas santas, tinha que estar coberto por essa pele de texugo e mais a pele, mais aquela coberta azul. Amém? E Deus diz que só os sacerdotes poderiam cobrir, para que eles não morressem. Então, só depois que o sacerdote cobria tudo, é que eles entravam, e daí sim eles podiam carregar. E o Senhor fala isso aqui no 19, por que faz isso? Ele diz assim, fareis isso a eles para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas por quê, né? Ora, as coisas santíssimas não tinham ainda sido reveladas. O véu ainda tinha que cobri-las e, portanto, ninguém podia ter acesso a elas, exceto os sacerdotes. Só então eles começavam novamente a sua jornada pelo deserto, carregando essas coisas santíssimas. Quando Deus mandava a caminhar, eles caminhavam. Quando a nuvem se levantava no acampamento, isso nós vamos ver mais para frente. Isso quer dizer que nós não devemos adorar o Senhor só na igreja, só no santuário, mas sim quando nós saímos de lá, quando nós continuamos a carregar as coisas santíssimas pela nossa caminhada. E o zelo tem que ser igual, porque agora elas não estão mais cobertas por um pano de texugo ou um pano azul, mas estão cobertas pelo sangue de Jesus e foram reveladas a nós.
Significa que a responsabilidade aumentou muito. E a forma que Deus zelava pelas coisas sagradas do santuário demonstram a forma e o zelo com que Ele cuida do nosso santuário, no nosso espírito, onde Ele agora faz morada. Não mais encoberto a nós, nem mais coberto por coisas desse mundo como um pano azul, mas sim pelo precioso sangue de seu Filho, amado Jesus, a quem devemos amor, reverência e temor, para que também sejamos achados dignos de transportar tão preciosa palavra. Depois de falar das coisas que os coatitas levariam, ele passa a falar dos gersonitas, que carregariam as cortinas do tabernáculo, as suas cobertas, as peles de texugo, as cortinas das portas, a partir do versículo 25 e 26. Quem supervisionava os serviços dos coatitas era Eleazar, versículo 16, filho de Arão, e o dos gersonitas, no 28, era Itamar, filho também de Arão. Ou seja, ninguém podia fazer nada sem a supervisão de um sacerdote. Isso para nós hoje serve para falar a todos aqueles que acham que não precisam de um líder aqui na terra, mas só de Deus. O próprio Deus institui e nos coloca líderes. Portanto, não sejamos insubordinados e nem teimosos. Tudo tem que ser feito com ordem, decência e supervisão. E finalmente nesse capítulo, os moraritas, a partir do versículo 29, igualmente com idade de mais de 30 anos, transportavam as tábuas, os varais, as bases, as colunas, as estacas, as cordas, os instrumentos e também eram supervisionados por Itamar. Versículo 33. O total dos levitas somados entre as famílias de Coate, Gerson e Morari era 8.580 homens. Imagine quanta gente, né? Designada com um único objetivo, de carregar pelo deserto as coisas santíssimas e para montar e desmontar o tabernáculo santo. Versículo 48. Todos contados, cada um segundo o seu ministério, segundo a sua incumbência, e assim foram contados, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 49. Eu achei esse capítulo muito interessante, né? De que você vai percebendo o zelo de Deus pelas coisas santíssimas dele. Então, se eles que não tinham a palavra ainda revelada, mas as coisas santíssimas ficavam encobertas e a responsabilidade era tão grande, tão séria, né? E essa é a maneira que Deus quer guardar o nosso coração, com muita ordem, com muito zelo. Nosso coração tem que estar guardado no Senhor pelas coisas santíssimas. E a gente olhar para parece um exagero, né? Porque tanta meticulosidade, cada pecinha Deus falava como que tinha que ser coberta, como que tinha que ser carregada, por quem ela podia ser carregada e não podia ser vista. Tem tantos detalhes aqui que nos fazem entender como é sério, como é tão sério, as pessoas tratam de uma maneira tão, né, fugaz, tão, faz de qualquer jeito a obra. Não, a obra é muito séria, e hoje que nós temos essa responsabilidade de carregarmos as coisas santíssimas, a palavra de Deus para as outras pessoas, imagina a nossa responsabilidade, né? Que nada para nós agora está encoberto, tudo foi revelado depois de Jesus Cristo. Então, que nós entendamos esse capítulo, que ele caia no coração de vocês e que vocês sintam esse peso de responsabilidade pelas coisas sagradas. Amém? Um bom dia para vocês, fiquem na paz do Senhor. Amém.